A Andrea é psicóloga, né? Colega da gente, fez MDR, agora já está se tornando também supervisora de MDR, trabalhou muitos anos comigo, com a Dimara, com a Rosiane, com a Rosângela, que vai estar com a gente também, né, na Trauma Clinic. É realmente uma honra estar com ela aqui, e ela vai estar apresentando. Ela tem esse coração, especialmente ela sim, pelas mulheres, né, pelo trabalho com mulheres na igreja, e ela vai estar conversando conosco sobre a menina dos olhos de Deus. Então, Andréia, se quiser falar mais alguma coisa, se apresentar um pouco mais. Obrigada pelo convite. Tome a palavra e Deus abençoe. Obrigada pela oportunidade, amém. Amém. Eis-me aqui, é sempre a minha oração e minha resposta. A Menina dos Olhos de Deus nasceu como um projeto que é a menina dos meus olhos, né? Olha que trocadilho infame. Mas é porque realmente para a gente trabalhar a questão da autoestima feminina, porque não que os homens não sejam bem-vindos, a gente trabalha sobre autoestima, a gente está falando do ser humano. Mas a gente observa um conflito muito grande entre o que a gente aprende na igreja, entre o que desde pequena a gente ouve, né? Deus tem um plano maravilhoso para as nossas vidas, Ele sonhou com as nossas vidas desde a eternidade, e acaba que a gente tem um bombardeio muito grande de informações conflitantes sobre o que é autoestima e como é que eu desenvolvo minha autoestima. Então, hoje a gente vai estar conversando um pouquinho sobre isso. Eu vou compartilhar com vocês aqui um material, e aí a voz do Além, o Ed, vai me confirmar aqui se está tudo ok. E vamos lá, que Deus nos abençoe. Tudo bem aí? Tudo ok? Podemos ir em frente, tudo ok, Ed? Tudo ok. Ótimo, vamos lá. Gente, então é isso. Menina dos Olhos de Deus nasceu de um projeto de ajudar mulheres, a princípio meninas, adolescentes e mulheres a trabalharem a autoestima. E quando eu falo isso, a minha preocupação é realmente a gente construir uma autoestima saudável, construir com meninas e adolescentes o quanto elas são importantes, o quanto elas são valorosas para Deus. Então, não poderia ter outro nome como esse, tá? Então, como a Isli falou, eu sou psicóloga, moro aqui em Brasília, sou MDRista, né? Quem está aqui e gosta de falar isso para a gente é um valor muito grande. Eu trabalho com MDR desde 2006 e sou terapeuta de casal e família há 25 anos. E desde que eu conheci o MDR, eu trabalho com o MDR também, e é um trabalho muito lindo que eu sou apaixonada. Então, para a gente trabalhar e para a gente lembrar que tudo que vai ser falado aqui durante esses minutos, a gente vai pautar a nossa questão, nosso ponto, nossa reflexão sobre autoestima na palavra de Deus, de como que a gente pode entender essa autoestima sob a ótica cristã. E aí a gente começa com esse versículo lindo aqui, que é lá em Salmos: protege-me como a menina dos teus olhos, esconde-me à sombra das tuas asas. Menina dos olhos, dentro do nosso português, é a pupila, é uma parte delicada, é uma parte importante, e daí vem essa expressão. Além disso, a gente também pauta a nossa projeto todo em cima de uma outra palavra, que é explicando quem que é a menina dos olhos de Deus. E aí a gente tem isso em Deuteronômio: pois o povo preferido do Senhor é este o povo. Jacó é a herança que lhe coube. Numa terra deserta, ele o encontrou, numa região árida e de ventos uivantes. Ele o protegeu e dele cuidou. Guardou como a menina dos teus olhos. Então, a nossa autoestima, ela vai ser pautada aqui nesse amor imensurável do Senhor por nós. E essa passagem que eu vou trazer agora para vocês, para mim é uma das mais importantes, é uma das mais impactantes. E quando eu falo para grupos de mulheres, a gente discute, a gente elabora e trabalha um pouquinho mais essa palavra para ficar bem guardado no nosso coração. Eu brinco para cair na corrente sanguínea a importância e a constatação do amor de Deus por nós. Então, lá em Salmo 139, nos versículos de 14 a 16, a gente tem essa parte aqui. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Em algumas traduções a gente tem: porque tu és tremendo e maravilhoso. Suas obras são maravilhosas. Digo isso com convicção. Meus ossos não estavam escondidos de ti
quando em secreto fui formado, entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram meu embrião, todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer deles existir. Deus sonhou conosco, Deus sonhou sobre a nossa existência desde a eternidade. É assim que a gente tem que pautar a nossa autoestima. A cultura, a sociedade, de uma forma geral, quer trazer para a gente uma imagem de uma autoestima pautada muito no que nós somos, no que nós conquistamos, no que nós fazemos. Mas, como cristãos, a gente tem que lembrar que a gente foi criado por um Deus tremendo. Nós fomos criados pelo Eterno. E é assim que a gente tem que ver a nossa autoestima. Então, vamos falar o que é autoestima, né? Porque muitas vezes a gente discute, a gente conversa, mas vamos deixar bem claro o que a gente está trabalhando aqui como autoestima. Primeiro, autoestima é o valor que a pessoa dá a si mesma. É como ela se enxerga, quais as qualidades, quais os atributos que ela vê em si mesma. E a autoestima, ela começa na infância. Algumas pesquisas, pasmem, né? Isso é uma coisa muito interessante que a neurociência trouxe para a gente. Algumas pesquisas comentam a influência antes do nascimento para fatores como a própria autoestima. Então, se a mãe teve uma gestação, uma gravidez tranquila, o quanto que ela interagia com esse bebê que estava sendo formado, ou, infelizmente, se ela teve uma gravidez tensa e estressante, isso influenciaria no bebê ainda na barriga da mãe. E uma outra coisa muito importante, e daí a gente pautar, e é o meu grande objetivo quando eu trabalho com mulheres sobre autoestima, é isso. A autoestima, ela não é estática. Não dá pra gente dizer que a mesma autoestima que eu tinha na infância é a autoestima que eu vou levar para a adolescência e a autoestima que eu vou trazer para a minha fase adulta, minha vida adulta. A gente pode trabalhar. E, claro, ela vai sofrer influências constantes do meio social. Para quem convive com adolescentes, a gente sabe o quanto que a autoestima na adolescência ela acaba sendo frágil, muito por reflexo do que aconteceu na infância. Mas imagina que se a gente mantivesse essa autoestima frágil, que dependesse da aprovação do outro, como é na adolescência, a gente levasse isso para a nossa vida adulta. Então, o recado importante é isso. A gente pode trabalhar a autoestima, ela não é estática, tá? E aí a gente vai brincar um pouquinho com essa situação aqui sobre o que não é autoestima. E a gente brinca disso porque a gente precisa esclarecer. O teólogo John Stott, ele usa um termo que eu adoro, que ele fala assim, às vezes a gente precisa desinfetar, é o termo que ele usa no português, desinfetar a nossa percepção, o que fica impregnado da sociedade para nós. Então, vamos desinfetar o que a gente entende, alguma coisa distorcida sobre a autoestima, tá? Primeiro, a autoestima, ela não é se achar melhor que as outras pessoas. A autoestima não é arrogância, a autoestima não é um orgulho exagerado, porque para eu me achar melhor que o outro, eu preciso comparar. E comparações sempre são muito complicadas, porque é muito comum, agora que a gente está falando de uma vida pautada pelas redes sociais, eu ver fotos de mulheres, homens, famílias muito produzidas, muito elaboradas, enquanto o meu dia a dia é correr para o trabalho, chegar em casa, ter todo o trabalho doméstico, ou cuidar de filho, ou não ter tempo para fazer as coisas para me cuidar. Então, a primeira coisa a gente tem que lembrar, não é se achar melhor que as outras pessoas, isso não é autoestima, está sempre na arrogância, e tomar cuidado com comparações, porque as comparações, elas são delicadas. Outro ponto interessante, a autoestima, ela não é se achar linda sempre, é muito importante, e eu brinco às vezes aqui nesses grupos, ou aqui em casa também, às vezes eu brinco, nossa, como eu sou maravilhosa, nossa, hoje eu tô linda, e isso é importante, a gente brinca, tem leveza, mas aquela obrigatoriedade de estar sempre se achando, assim, estar arrasando, isso é muito delicado. E a autoestima, ela também não está ligada somente à aparência. A aparência é um fator mínimo perto do que a gente vai discutir aqui um pouco mais sobre a autoestima. Outro ponto, acreditar
que o passado define a sua autoestima. Isso seria muito frustrante e seria muito determinista. A importância da gente falar que a autoestima é um processo. A gente tem a oportunidade, graças a Deus, uma dessas oportunidades, e a gente está discutindo aqui, é achar e acreditar que a gente pode melhorar essa autoestima um pouquinho todo dia e lembrar sempre que a gente está num processo. E aí, eu vou trazer para vocês aqui, quando eu estava elaborando essa palestra para hoje, eu fiz uma pesquisa e eu quero agradecer muito as pessoas que responderam. Eu tive um retorno muito bacana. Agradecer realmente para quem divulgou nos grupos de WhatsApp, para as colegas. É uma pesquisa que eu fiz, uma pesquisa pequena e simples, para discutir e entender qual que é o maior desafio em relação à autoestima. E o meu objetivo era trabalhar basicamente com mulheres cristãs. E aí o resultado que eu tive foi esse resultado aqui que eu trouxe para vocês. Em primeiro lugar, as mulheres, na maioria que responderam que são cristãs, elas responderam que o maior desafio em relação à autoestima é a autoimagem. E aí depois esse lado emocional, psicológico, relacionamentos, intelectual, finanças e, por último, espiritual. Então, eu trouxe para vocês aqui, só para ilustrar, algumas das respostas que as pessoas responderam, trouxeram para mim aqui. Quando eu pergunto qual o maior desafio em relação à autoestima, nessa categoria autoimagem, eu levantei aleatoriamente respostas que foram dadas anonimamente. Então, respostas como meu corpo, meu peso, meu cabelo. Outra resposta, peso, perder peso, me sentir bela estando sem maquiagem, ser mais magra, estar acima do peso e não conseguir emagrecer, sobrepeso. E aí eu tenho uma amiga que é anônima, eu chamo de amiga porque muita gratidão por ela responder, e eu acho que ela define isso aqui, sou eu aqui também, que ela escreveu assim, comer o que gosto e não engordar, sonho de consumo de todas nós, né? Então, nesse grupo, nessa categoria de autoimagem, algumas das respostas foram essas. E aí, nessa categoria aqui do emocional, coisas muito impactantes, e assim, eu fico muito grata pela sinceridade e a transparência que elas trouxeram para mim. Então, nesse grupo emocional, a gente tem assim, me amar, não me sentir inferior, insegurança, acreditar que sou capaz, medo, acreditar em mim, como algumas das respostas sobre qual o maior desafio em relação à autoestima. E aí, quando eu vi essas respostas, eu fui atrás de pesquisar e encontrei. Lembra que a gente está com um público, na maioria a resposta é um público de mulheres cristãs, e o maior desafio que elas trouxeram para mim foi a autoimagem. E aí eu consegui uma pesquisa de 2005, apesar de ter muito tempo, né? Se a gente pensar em termos de pesquisa, a resposta da minha pesquisa foi em 2021. Mas olha o que aconteceu em 2005 nessa pesquisa aqui. Que os atributos relacionados à feminilidade estão ligados à magreza, gentileza e recato. Essa foi uma pesquisa norte-americana, então é claro que a gente tem que considerar questões culturais também. Mas imaginem só essa questão de achar que a minha feminilidade está ligada à magreza. E quem é gorda? Quem está acima do peso? Ou essa gentileza, como é que a gente define gentileza? E recato, então, pelo amor de Deus, o que é essa questão do recato, tá? Então, eu tenho aqui respostas de 2021 e aqui eu tenho respostas de 2015 para a gente ver que existe ainda uma continuidade nessa percepção das mulheres em relação à feminilidade, autoestima e por aí vai. Tá? E aí, um dos fatores, quando a gente fala de autoestima, é falar de autoconhecimento. Eu não consigo me valorar, eu não consigo dizer quais as minhas qualidades, qual o meu valor, se eu não me conheço. Então, um pouquinho da discussão sobre autoconhecimento, ela é necessária agora, nessa tarde, para a gente falar sobre isso, sobre autoestima. Então, vamos lá, o que é esse autoconhecimento? O autoconhecimento a gente vai entender aqui como uma habilidade de reconhecer as suas forças e fraquezas. Então, autoestima, lembra lá que eu falei que não é sempre se sentir linda, tá sempre se achando o máximo.
A autoestima está ligado a você descobrir quais são suas forças, quais são suas fraquezas. E quando eu falo isso, forças em quaisquer áreas da sua vida. Então, no seu trabalho, eu sou muito boa em organizar uma reunião, mas eu não sou boa para estabelecer metas. Em casa, eu sou muito boa para cozinhar, e eu adoro cozinhar. Então, isso para mim é um valor e eu fico muito feliz. Mas eu não consigo arrumar minha casa. De repente, alguém, e eu conheço pessoas, mulheres e homens também, que sabem arrumar uma casa muito bem, e outros pode não ser isso uma coisa, um valor, uma habilidade muito desenvolvida. Então, a autoestima, eu reconheço as minhas forças, mas eu sei também quais são as minhas fraquezas. E o autoconhecimento, a gente está falando de uma prática constante de autoobservação. Eu não tenho como me conhecer, saber dos meus valores, saber das minhas qualidades, se não me observar. E essa prática constante. Não é uma prática constante de como se fosse uma coisa de ficar se policiando, ficar o tempo inteiro achando defeito ou procurando defeito no que você fala, no que deixou de falar, no que fez, no que deixou de fazer. Não, não é esse tipo. Lembra que a gente é menina dos olhos de Deus. Então, não é esse tipo de tratamento que a gente vai dar para a pupila, para as pupilas do Senhor. É uma prática constante de auto-observação e uma observação curiosa, uma observação, como é que eu fiz, como é que eu estava ontem, como é que eu estou hoje, sem precisar julgar, sem precisar somente ficar buscando o que eu errei. Mandou bem naquela palestra, ou aquele dia realmente eu não estava muito inspirada para o trabalho, enfim. Autoobservação constante. Eu trouxe para vocês aqui algumas sugestões do que seriam possibilidade de colocar isso em prática, tá? Então, uma pergunta bacana de se fazer sempre, ou se fazer constantemente, quais as vozes internas que te fazem sentir insegura? E aí eu tenho que falar de mim, né? Porque tá aqui na frente, abrindo esse projeto lindo da Esli, do Asas de Cura. Eu estava muito insegura, e eu posso dizer para vocês, eu tô com a mão gelada aqui ainda, mas, enfim, eu estava ouvindo essas vozes e eu estava consciente do que estava acontecendo. Então, tudo bem sentir insegura dentro de um projeto tão lindo, um projeto desse que a gente tem um carinho tão grande que a Praça do Encontro sempre está promovendo e já é uma tradição, né? Então, sim, eu estava insegura para entrar aqui para falar com vocês. Está sempre se ouvindo, está sempre se observando. Estou com a mão fria ainda, gente, essa é a grande verdade. E aí, outra pergunta que você pode se fazer e começar a desenvolver essa prática. Quais as sensações físicas que você tem quando sente vergonha, quando sente insegurança? Eu estou aqui com a mão fria, a minha respiração está assim um pouco, mas eu estou consciente disso. Eu estou seguindo em frente e tomando consciência. No início eu estava com um bolo aqui na garganta, agora não sinto mais, mas a mão fria continua. Tá? Então, quais as sensações físicas que você sente? Vai se observando, vai aprendendo a se conhecer, vai tomando isso como uma prática até gostosa de se observar e cada vez se aprender um pouquinho mais sobre você. Outra pergunta interessante que você pode se fazer. Qual a coisa mais corajosa que você pode fazer por você mesmo quando se sentir diminuída? Então, quando você teve um dia pesado no trabalho, o que você pode fazer? Ou quando você estava esperando receber amigos, parentes para uma comemoração, uma celebração, e não foi do jeito que você imaginou que seria. O que você pode fazer para quebrar? Lembra que a gente falou anteriormente dessas vozes internas? O que você pode fazer para romper com esse padrão de achar que o que você fez não foi o bacana e acabar entrando num ciclo de se diminuir, se cobrar? Então pense nisso. Qual a coisa mais corajosa que você pode fazer por você quando você se sentir diminuída, se sentir insegura? E aí uma pergunta, uma frase aqui que eu acho muito bacana da gente exercitar. Vou ter valor quando? Vou ter valor quando eu emagrecer? Vou ter valor quando eu passar no concurso, quando eu conseguir aquela certificação de pós-graduação? Onde que você está colocando o seu valor?
Onde que você está colocando a importância da sua autoestima? O valor que você dá a si mesma a partir de coisas externas, de conquistas, ou lembrar quem você é em Deus? Lembrar que esse Deus, esse eterno, te criou desde a eternidade com um plano maravilhoso, com um plano perfeito. Pensa nisso e tenta responder isso da maneira mais franca possível. Vou ter valor quando? Completa a frase aí, tá? E aí tem uma autora que eu gosto muito, quando a gente fala de autoestima, fala de vulnerabilidade, fala de imperfeição, que é a Brené Brown, e ela tem uma frase assim que dá vontade de imprimir e botar aqui assim na frente da minha tela para eu ler sempre, que é assim: assumir a nossa história pode ser difícil, mas nem de longe é tão difícil quanto passarmos a vida fugindo dela. Então, é isso. Às vezes a gente fica procurando alcançar conquistas e o importante, o valor já está aqui dentro, na gente, nesse plano perfeito que Deus tem para nós. É isso. E aí, dando continuidade a isso, a gente não pode esquecer que cada um tem os recursos dentro de si. É uma ilusão buscar lá fora. Dentro da nossa perspectiva bíblica, dentro da nossa perspectiva cristã, esses recursos dentro de si, eles não são méritos nossos, são recursos colocados pelo nosso Criador para que realmente a gente consiga realizar tudo aquilo que Ele tem planejado para a gente. E como é que a gente pode afirmar? Com uma promessa linda que a gente tem da palavra de Deus. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Rios de água viva. O que você precisa não é mais uma pós-graduação, mais uma conquista material, ou menos alguns quilos, porque o que você tem, o que você precisa já está aí, colocado pelo Eterno, dentro de nós, dentro do plano divino, do plano perfeito dele para nós. E, bom, se a gente falar de autoestima, se a gente falar de autoestima para mulheres, a gente não pode deixar de falar de corpo, né? Mesmo entre as nossas irmãs, dentro, né, de rodas cristãs, essa questão do corpo é muito delicada. Por um lado, a gente tem a religião que fala que o corpo é a raiz do mal. Então, a gente sequestra o nosso desejo, muitas vezes a gente limita essa descoberta, achando que o corpo, só por ser corpo, ele é a raiz do mal, ele é sujo, ele é vergonhoso, ele é pecaminoso, dentro dessa perspectiva da religiosidade. Por outro lado, a gente também tem o outro polo, que é o mundo, que vê esse corpo, e principalmente o corpo feminino, como uma vitrine. Então, são dois polos, né? Por um lado, eu tenho vergonha desse corpo. Eu cresci num lar evangélico e na minha infância tinha uma musiquinha assim: cuidado, olhinho no que vê. E aí ia passando por várias partes do corpo. Então, será que todo mundo entendia isso como mantenha-se santo? Ou algumas pessoas aprenderam que, tá vendo? Cuidado. Primeiro que o Salvador do céu tá olhando para você, ele tá sempre... E por outro lado, o corpo também, ele vai estar sempre ligado somente ao pecado. E isso é uma coisa muito delicada, muito perigosa da gente resumir a nossa corporeidade só nessa questão como pecado. E vitrine, né, como a gente observa, mulheres são vistas como objeto, mulheres que se mutilam em busca de uma beleza, em busca de uma estética que muitas vezes não é uma estética que a fisiologia dela vai alcançar. Então, mulheres com traços diferentes daquele tido como bonito, muitas vezes elas se violentam para chegar e alcançar o inalcançável, que é um corpo que não existe. Não sei se vocês já viram, tem uma pesquisa feita em relação, fazer uma comparação
entre uma perspectiva do corpo da Barbie com as medidas da Barbie, da boneca Barbie, e como é que seriam essas mesmas medidas no corpo feminino, um corpo humano, um corpo feminino de verdade. E as medidas da Barbie eram impossíveis de uma mulher ter aquelas medidas na proporção, se a gente conseguisse fazer isso. Então, o mundo ele vai estar sempre trazendo padrões inalcançáveis desse corpo que a gente tem que aprender a conhecer e valorizar. E aí, quando a gente fala de corpo, a gente cai nessa questão do perfeccionismo. Então, o que é o perfeccionismo? Eu tenho 3 pós-graduações, mas ainda é pouco, eu tenho que fazer mais uma. Ou eu recebi um elogio, todo mundo elogiou, mas uma pessoa não gostou do que eu fiz. E aí esse perfeccionismo, ele é uma prisão. Por que o perfeccionismo? Pode ser por uma fuga. Eu desenvolvo esse padrão perfeccionista porque assim eu me sinto mais livre. Assim, é como se eu tivesse protegida de alguma ameaça. Por exemplo, não ser aceita, não ser amada, ser criticada. E aí uma dúvida, um questionamento que eu coloco para vocês é esse. Será que se eu fizer tudo perfeito, será que se eu fizer tudo certinho, eu vou ter a aprovação das pessoas? Será que realmente é possível existir esse nível de aprovação de 100%? E um outro ponto de reflexão que a gente pode fazer é em relação ao perfeccionismo ser viciante. Isso a gente está falando em termos de intelectuais, físicos, materiais, sociais. Então, nunca é o bastante. Se a gente olha hoje, e a nossa vida, infelizmente, está muito pautada em cima das redes sociais, você fica preocupado quantos seguidores você tem, se você postou alguma coisa, muita gente curtiu ou não curtiu. Então, isso tudo vicia. Eu sempre vou buscar alcançar algo que é inalcançável. Então, esse perfeccionismo ele é muito perigoso, ele é muito delicado se a gente sucumbir a esse perfeccionismo sem uma ótica crítica, sem ter um olhar crítico para ele. E aí a gente precisa falar, quando fala de autoestima, a gente precisa falar de fragilidade. Parece uma coisa incoerente, né? Mas eu só tenho autoestima quando eu olho para a minha fragilidade. Eu só consigo saber quem eu sou quando eu entro em contato com a minha dor, não só com a minha alegria, não só com o meu prazer. E o mundo fala muito isso pra gente, né? Pra gente fugir da dor, pra gente não entrar em contato com essa dor. Você toma um remédio, você usa bebida, você usa vários recursos para fugir dessa dor. E sempre que eu trabalho abordo essa questão da fragilidade, eu lembro de uma paciente, eu atendi essa paciente há mais de 20 anos, então, mas me marcou tanto, e que ela, por uma série de traumas, uma série de fatores, ela tomava muito remédio. Então, ela tomava remédio para dormir, aí de manhã ela tomava remédio para acordar, aí depois ela tomava remédio para ficar feliz, aí tinha o remédio para não ficar triste, e ela foi tomando tanto remédio, ela foi ficando tão intoxicada de remédio, que ela passou a ser zumbi. Ela usava esse termo, o termo era dela, zumbi, eu sou um zumbi. Eu não fico triste, eu não sofro, mas eu também não sou feliz, eu também não curto a vida. No decorrer da terapia, com a medicação correta, a gente conseguiu começar a diminuir essa medicação. E aí um dia ela chegou na terapia falando assim, Andréia, eu tenho uma coisa maravilhosa para te falar. Eu falo isso e me arrepio, porque é muito lindo quando eu lembro. Ela disse que chorou no final do filme Uma Linda Mulher. Para quem não lembra, no finalzinho, o Richard Gere, ele sobe uma escada meio assim para salvar a mocinha lá, né, a Julia Roberts, e ela disse que nesse momento realmente é um ápice do filme, né, eu sou fã daquele filme, pronto, entreguei. É bonito, é empolgante, é o ápice, aqui é um dos grandes arcos do filme. E ela disse que chorava, e quando ela percebeu que ela estava chorando, ela continuou chorando e começou a chorar mais ainda. Por quê? Porque ela conseguiu vivenciar a dor, a tristeza, né, mas o prazer e a alegria de estar vivendo aquele momento. Então não tem como a gente falar de autoestima sem a gente não olhar
para a nossa fragilidade. E aí vamos lembrar disso. O caminho é pelo reconhecimento da fragilidade. Perfeccionismo é uma armadilha. Quando a gente consegue se despir desse perfeccionismo, é libertador. É muito bonito de perceber quando a gente consegue dar tchau a Deus para esse perfeccionismo. E aí uma outra coisa importante quando a gente fala de autoestima é a autocompaixão. O que é autocompaixão? Acolher a minha imperfeição. É saber que eu vou errar. É saber que eu vou pisar na bola. E tá tudo bem. Por quê? Porque eu não fiz isso intencionalmente. Eu não fiz aquilo propositadamente. Então, acolher a minha imperfeição é o que me salva. Me leva de volta para a casa do Pai. Eu, filha imperfeita e amada por Ele. Amada pelo que Ele é, não pelo que eu sou. E aí, quando a gente fala de autocompaixão, vamos lembrar disso, tá? Autocompaixão tem a ver com bondade consigo mesma. Acolher os nossos erros, entender que a gente erra e não buscar uma perfeição que não existe, que nunca vai existir. Um outro ponto importante da autocompaixão é a humanidade comum. Quando eu me vejo de uma maneira compassiva, eu vejo a minha humanidade de uma maneira compassiva, eu posso perceber o outro e aceitar os erros do outro de uma maneira muito mais tranquila, de uma maneira muito mais leve. Outro fator importante da autocompaixão é a atenção plena, é estar no aqui e agora. Tá muito, muito comum a gente ouvir falar sobre atenção plena, né? Mas essa atenção plena a gente vai entender como aqui e agora. Onde é que eu estou sentada? Eu estou falando aqui para vocês, mas eu ouço um avião ali fora, às vezes eu ouço meus passarinhos ali. Aí, um tá falando, talvez vocês não ouvem, eles estão lá cantando. Eu sinto onde é que eu tô, atenção plena é o aqui e agora. Eu não tô falando para vocês, ou eu não tô ouvindo essa conversa aqui, e a gente faz isso sempre, né? Pensando no jantar, pensando que amanhã é sábado, eu tenho aquele compromisso que me morro de preguiça. Sempre ancora no aqui e agora, puxa pro aqui e agora. E isso é uma forma da gente também desenvolver essa autocompaixão. Então, vamos pensar o seguinte, por que quando a gente fala de autocompaixão, e talvez seja um dos fatores mais importantes quando a gente fala de autoestima, e por que ela é tão importante? Eu trouxe para vocês aqui uma imagem muito, muito bacana, achei tão, tão inspiradora quando eu vi isso, que é assim, quando eu me julgo, quando eu tenho pensamentos negativos a meu respeito, eu só vejo isso. Eu sou idiota, eu não presto, de novo vai fazer aquilo. Quando eu trago pensamentos negativos a meu respeito, é só isso que eu vejo. A ponta do iceberg. Mas o que está por trás disso? O que eu esqueci, ou o que eu não vejo naquele nosso processo de autoobservação constante? O que eu deixei passar? Por exemplo, eu sou uma idiota, vamos pegar essa frase, né? Mas enfim, o que eu não vi? Eu estou me sentindo sozinha, eu não tenho com quem desabafar, ou não aprendi a processar minhas emoções, eu não aprendi a entender, a trabalhar minhas emoções. Ou eu estou tão preocupada com o dia a dia, eu tenho tanta conta, eu tenho tanta demanda, ou pode ser também que meu coração está sofrido, eu posso estar de luto, porque eu perdi alguém que eu amo há muito pouco tempo. Então, não tem como eu funcionar de uma maneira ótima, com tantas demandas por trás. E essas frases, que é o nosso cotidiano, elas estão ligadas, por exemplo, a traumas, medos, insegurança, por exemplo, emoções, crenças negativas, pensamentos negativos. Por isso que é muito importante a autocompaixão, o aqui e agora, eu me perceber humana, eu me aceitar humana, e não alimentar esse tipo de pensamento negativo, que é uma coisa muito comum. Então, uma vez eu vi uma frase que eu acho muito bonita e eu nunca mais esqueci, que é assim: você não tem como evitar que um passarinho pouse na sua cabeça, mas você tem como evitar que ele faça ninho na sua cabeça. Então, você não tem como evitar que esses pensamentos ruins venham, mas você pode evitar que eles criem raiz, eles se enraizem dentro da sua mente. Então, vamos lembrar desse iceberg e lembrar que
por trás de todo esse pensamento negativo, por trás de tanto julgamento, tem conteúdo que eu preciso entrar em contato, tá? Deixa eu colocar aqui na apresentação de novo. Então, voltando a continuando esse nosso assunto sobre autocompaixão, o que você tem se falado para você se consolar e você se incentivar? O que tem vindo à sua mente para para você mesmo se consolar, tá? Vamos pensar nisso? E como é que você lida com os seus próprios erros? Você se critica? Você é um juiz e você já se condena? Ou você procura entender o contexto, procura entender o porquê que aquilo aconteceu? São perguntas interessantes que a gente pode se fazer constantemente, dentro daquela nossa perspectiva de se observar, né, autoobservação. E aí, vamos lembrar disso? Qual versículo que você lembra quando se sente vulnerável? Eu trouxe para vocês aqui um que eu sempre cito e acho que todo mundo conhece. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilos, trazendo seus feixes. Então, às vezes, quando eu estou assim, bem frágilzinha, bem vulnerável, eu vou lá e faço essa oração. Esse versículo é uma oração para mim, tá? Uma outra que eu gosto muito, e fica aí, esse aqui é o Salmo 126 inteiro, ele é muito lindo. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então, eu tenho esses versículos como se fosse assim, uma farmáciazinha, e aí quando eu preciso, eu saco um desse, e acalmo meu espírito, acalmo meu coração, e lembro dessas promessas do nosso Pai. E uma outra coisa quando a gente fala de autoestima, tá? É essa questão da autenticidade. Gente, essa foto dessa vozinha aqui linda, charmosérrima, eu brinquei assim quando eu estava escolhendo. Só por mostrar essa foto a gente não precisa falar mais nada, né? Mas vamos só discutir um pouquinho dessa autenticidade e começar a colocar em prática. De novo, a Brené Brown, que é maravilhosa, e ela coloca assim: a autenticidade é nos livrarmos diariamente de quem achamos que devemos ser e abraçarmos quem somos. Quem somos em Cristo. Quem somos de acordo com o plano dele para as nossas vidas. Então, e isso não é uma coisa fácil, isso é até um desafio. E aí, por isso eu trouxe mais essa frase aqui da Brené Brown. A autenticidade não é algo que tenhamos ou não. Eu lembro de muitas vezes ouvir minha mãe falando, a fulana é muito autêntica. E eu olhava, eu queria tanto ter nascido com esse botão da autenticidade. Ouvi várias outras pessoas comentando isso, né? A autenticidade não é algo que tenhamos ou não. É uma prática. É uma opção consciente de como queremos viver. É uma coleção de escolhas que temos que fazer todos os dias. E aí, para vir para cá, na hora que eu estava me arrumando, eu escolhi passar meu batomzão vermelho, que eu sei que a Esli adora, e eu falei, eu preciso desse batom vermelho, que esse batom vermelho vai me empoderar. Passei o batom, cheguei na cozinha para pegar água, minha filha, nossa, mas tá gatona. Aí eu olhei assim por dentro, yes, consegui o que eu queria, yes. Agora, imagina eu passar um batom vermelho, para mim, foi um processo foi um exercício, eu consegui ser autêntica a esse ponto. Então, uma pequena coisa, não precisa, né, ser uma coisa tão grande assim como essa nossa vovó querida aqui. Quase todos sabemos que optar pela autenticidade é uma cultura que dita tudo, tudo. Desde quanto devemos pesar até como deve ser a nossa casa, é uma grande empreitada. Então, não foi só um batom vermelho para mim, foi uma grande empreitada. Consegui passar um batom, escolher a roupa que eu quero vestir. Não pensem em autenticidade em coisas só muito grandiosas, né? Como se fossem grandes feitos. Autenticidade no dia a dia. Escolhas que você faz no seu dia a dia. Lembra que uma coisa puxa a outra. Olha, se eu estou no aqui e agora, atenção plena, eu consigo trabalhar essa autenticidade de uma maneira prática, cotidiana, ancorada no meu dia a dia. Então, são escolhas mínimas do dia a dia. Quando a gente trabalha essa autenticidade, é isso que a gente quer. Estar no presente, no aqui e agora, e fazer as escolhas no nosso dia a dia. Então, vamos falar um pouquinho dessa questão da autoestima, de tudo isso que a gente comentou, para a ação.
Tá, então autoestima é isso, tem a ver com autocompaixão, tem a ver com autenticidade, blá, 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 e como é que eu coloco isso em prática? A minha ideia e meu objetivo com vocês aqui era falar sobre isso, tá? Era trazer essa opção também. E aí, por onde que a gente começa a colocar essa autoestima em prática? Por onde que eu sempre ouvi essas vozes negativas? Como é que eu vou mudar isso? A primeira coisa que a gente tem que lembrar, existem 2 caminhos, tá? E são 2 caminhos para eu começar a mudar. O primeiro, tadam, é este aqui. Eu posso ficar sentada, esperando o anjo Gabriel descer e trabalhar minha autoestima e eu ser uma pessoa extremamente segura. E ficar esperando. A teoria não muda ninguém. O que muda de verdade é a experiência. A gente pode devorar uma biblioteca sobre como nadar. Todas as modalidades da natação, como é que eu faço para melhorar a velocidade, mas enquanto eu não pular na água, não pular na piscina, eu não vou trabalhar, eu não vou desenvolver essa minha habilidade de nadar. Então, a primeira opção que eu tenho é isso, esperar. Mas fazer só na teoria, a gente vai ficar aqui esperando. Se eu não quero essa daqui, que é uma provocação, uma brincadeira com vocês, por onde é que eu começo? Aí a primeira questão é essa. Vamos investigar. Ter uma atitude curiosa sobre a sua história e sobre o seu presente. Como é que eu era antes? Por que eu era dessa forma? Como é que eu sou agora? De onde isso surgiu? Vai nas suas raízes, na sua família, na sua cultura. Tenha essa atitude investigativa. Busque gatilhos de disparadores para reações positivas ou negativas. Então, hoje, quando eu sinto um cheiro, um perfume, isso me dá um mal-estar? Por quê? Vai lá atrás. O que aconteceu lá no passado para fazer essa associação? Ou o contrário, quando você lembra, sei lá, de um momento onde você fez uma apresentação que você se orgulhou muito, nossa, só de lembrar dá um calorzinho no coração. Comece a investigar essas questões dentro da autoobservação. E aí, algumas perguntas transformadoras que podem te ajudar nesse processo, tá? Primeiro, em quais situações eu me sinto bem ou mal? Quando eu estou no meu trabalho, eu me sinto bem, mas quando chega aquele meu colega, eu fico insegura. Ou quando eu estou na frente do meu chefe, ou quando eu tenho que ir lá na frente da igreja para dar algum recado. Em quais situações eu me sinto bem e me sinto mal? Outra pergunta, em quais ambientes eu me sinto mais segura ou menos segura? Quando eu estou com a minha família, eu me sinto segura. Aí, quando eu estou com a família do meu esposo, eu não sinto tão segura assim. Em quais desses ambientes? Outra pergunta também. O que essas sensações e essas emoções estão dizendo sobre mim, sobre você? Então, peraí, eu sinto um frio na barriga quando eu estou na frente do meu sogro. O que está querendo me dizer? Não, meu sogro. E começa a se questionar. É uma das possibilidades, é um exercício constante. E é muito gostoso quando a gente exercita essa autoobservação, esse autoconhecimento. Uma outra pergunta, que eu acho que isso aqui é fundamental e vamos fazer uma comparação, tá? O que eu gostaria de fazer em relação a essas minhas descobertas? Eu coloquei aqui a menina malhando, né? O que eu gostaria de fazer? Correr, malhar, ser super disciplinada e mudar meu corpo, blá, blá, blá. Isso é o que eu gostaria. O que eu consigo fazer? Malhar não consigo, não tenho tempo, não é prioridade para mim, mas eu consigo caminhar, descer um ponto antes do meu trabalho e ir a pé. Ou eu consigo deixar o elevador e começar a andar de escada, andar pela escada. São pequenas coisas que a gente pode fazer. Então, lembra disso. O que eu gostaria é o ideal. O que eu consigo é o real. Como a gente brinca, né? Como que é? Expectativa versus realidade. A gente não precisa colocar metas grandiosas, metas que às vezes são até inatingíveis, inalcançáveis. Começa pelo que você consegue hoje. Isso, por trás tem esses, são os pequenos passos. Pratique a autocompaixão e se permita pequenos passos de ajustes, mudando hábitos ruins. Então, se eu me sinto mal porque, sei lá, eu estou acima do peso, o que eu posso fazer em relação a isso? Primeiro, eu posso ficar me criticando, ou toda vez que eu como, sexta-feira é dia de pizza, né? Então, daqui a pouco
vai ter pizza aqui em casa, enfim. Aí eu reclamo ou começo a me criticar porque ao invés de comer um pedaço, eu comi 3 pedaços. E, então, a gente vai praticar essa autocompaixão e ajustar. Tá bom, eu não preciso comer 3 pedaços de pizza, eu posso comer 1, eu posso comer 2. Ah, eu não consigo ficar sem o meu cafezinho da tarde. Então, posso tirar o açúcar do café? E eu estou dando exemplos do cotidiano, mas isso a gente extrapola em várias áreas da nossa vida. O recado é pequenos passos. Vamos começar com pequenos passos para mudar hábitos que você identificou lá naquele nosso processo de autoconhecimento e autoobservação, você classificou como hábitos ruins, tá? E lembre-se, geralmente o primeiro passo é o mais difícil. E aí, quando eu dou esse primeiro passo, uau, meu corpo fica inundado de uma sensação positiva, de uma sensação de realização, e eu consegui esse primeiro passo. Autocompaixão, e lembre-se sempre, o primeiro passo geralmente é o mais difícil. E aí, uma outra coisa interessante quando a gente fala desse autoconhecimento, ou você pode buscar uma terapia, você pode fazer, né, uma terapia regular, mas nem todo mundo tem acesso a isso por N motivos. A questão financeira é apenas um desses motivos, existem outras variáveis aí. Então, busque pessoas maduras e da sua confiança para você conversar sobre essas descobertas que você está fazendo nesse processo de autoconhecimento. Pessoas que podem te exortar, pessoas que podem te repreender de uma maneira sábia e que podem te ajudar a crescer e a amadurecer cada vez mais. Esse detalhe das pessoas maduras, isso é muito importante, porque a gente tem que ter sabedoria para não sair falando aí para todo mundo sobre a nossa vida, sobre as nossas dores, os nossos desafios, porque muitas vezes a gente pode estar jogando pérolas aos porcos. Então, busque pessoas maduras para fazer essa caminhada com você. Você pode também, como o Asas, a gente está aqui, né? Grupos religiosos que se reúnem para a saúde emocional. Então, a gente está aqui discutindo isso e oferecendo essa oportunidade de autocrescimento. E é tão bonito quando a gente tem grupos de irmãos onde a gente pode contar, onde a gente pode confiar, e a gente pode crescer e caminhar juntos. É uma grande oportunidade e é um grande privilégio passar por esse momento. E, além disso, uma coisa fundamental também quando a gente fala de autoestima é essa sensação de pertencimento. Se sentir parte de um grupo onde você é bem acolhida, onde você é bem aceita, e não fica aquela sensação de que não devia ter falado aquilo para fulano. Mas por que eu fui rir naquela altura, perto do irmãozinho, não sei. Então, essa sensação de pertencimento, você pode estar numa igreja com 2.000 membros, 5.000 membros, mas você tem aquele seu grupinho especial, aquele grupinho amoroso, onde você caminha, onde o coração de vocês está um conectado com o outro, isso é muito importante, isso é valoroso. E é claro, a questão da terapia para quem puder fazer, quem tiver no tempo de fazer a terapia, é muito importante. Mas como o meu objetivo aqui era trabalhar com vocês sobre essas outras áreas, sobre esses aspectos, fica mais essa dica aí, tá? E aí, por fim, eu trouxe uma oração para a gente fazer juntas. É de uma artista de rua, uma artista popular de Recife. Quem é de Recife pode ter ouvido falar da Flaira Ferro, eu acho o nome dela. É uma irmã em Cristo também, eu soube, não a conheço pessoalmente, mas eu soube que ela tem caminhado também nessa caminhada como filha do Eterno, e essa música é uma oração. Eu queria que a gente encerrasse essa palestra com essa oração e esse coral de Barbacena, os meus irmãos queridos de Minas. Olha que preciosidade. Quem puder fechar os olhos e ouvir essa oração em forma de música, feche os olhos e vamos ouvir o que Deus tem para falar para nós com essa oração aqui, tá? Ed, confirma para mim, tá? Se tá ok aqui. Ok.
maldade em crise, tendo que reconhecer as fraquezas de um lado que nem todo mundo vê. Fiz em mim uma faxina, encontrei no meu umbigo o meu próprio inimigo que adoece na rotina. Eu quero me curar de mim, quero me curar de mim, quero me curar de mim. O ser humano é esquisito, armadilha de si mesmo. Fala de amor bonito e aponta o erro alheio. Vim ao mundo em um só corpo, esse de 1,60 m. Leva ele estar atenta, não posso mudar o outro. Eu quero me curar de mim, quero me curar de mim, quero me curar de mim. Vou pequena e pianinho fazer minhas orações. Eu me rendo da vaidade que destrói as relações. Pra me encher do que importa, preciso me esvaziar. Minhas feras encarar, me reconhecer hipócrita. Sou má, sou mentirosa, vaidosa, invejosa. Sou mesquinha, grão de areia, boba, preconceituosa. Sou carente, amostrada, dou sorriso, sou corrupta, malandra, fofoqueira, moralista, interesseira. Me dói, 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 me expor assim. Dói, 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 despisse assim. Mas se eu não tiver coragem pra enfrentar os meus defeitos, de que forma, de que jeito eu vou me curar de mim? Se é que essa cura há de existir, não sei, só sei que a busco em mim, só sei que a busco me curar de mim, me curar de mim.